Shalom a todos. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos que vêm assistindo meus vídeos. Bom, hoje eu vou fazer esse vídeo respondendo, tá, a um telespectador. Não sei se ele é inscrito no meu canal ou não, mas até para evitar equívocos, tá bom? Eu fiz um vídeo antigamente explicando assim, por que os africanos não são os verdadeiros judeus, tá? Eu usei a expressão africano, porque na verdade eu estou falando de africanos. Eu não estou falando de raça, de cor de pele, tá? Igual muitos insistem em dizer nos comentários. E esse nosso amigo, eu creio que deve ser por falta de conhecimento. Ele chama, todo judeu é sionista, esse canal é racista. Então nós judeus, quando nós começamos a falar a verdade, é toda, na história da humanidade, o judeu sempre foi acusado de tudo, né? Foi acusado de racista, foi acusado na Idade Média, foi acusado da peste negra, foi acusado que eram os judeus que estavam trazendo a peste negra. O rapaz acusou dizendo que na verdade só existiu o comércio escravo por causa dos judeus, que os donos de navios negreiros eram os judeus, é mentira. Na verdade, quem era o dono dos navios na época que começou eram os reis, em especial da Espanha e de Portugal, tá? Sim, tinha judeus, tinha Rudim, sim, descendentes de judeus como navegantes, marinheiros, etc. Porém, não era do povo Yahudim, tá? Mas por que eu falo que os africanos não são os verdadeiros Yahudim? Vamos explicar lá. A própria Torá fala que Jacó andou nas terras de Cã. As terras de Cã é uma forma que a Torá tem, tá, de falar sobre a África, as terras de Cã. A África é chamada das terras de Cã. Mas lá não está dizendo que a pele negra, a cor negra, se refere somente às terras de Cã. Não. Até porque também a própria região de Israel é chamada de Canaã, tá? Então vamos entender essas coisas direitinho. A questão de pele negra não existe só na África. Por exemplo, na Índia. A Índia, quem pode provar que a Índia foi África? Agora eles querem dizer, mas que isso lá era o canal de Suez, não sei o quê, mas eu quero uma resposta. A Índia, que faz fronteira com a China, com o Tibete, por acaso é África? Não é, é a Ásia. E lá os indianos são de pele negras. E vou falar mais. Na Tailândia tem também peles escuras, como também, por exemplo, quem pode falar que a Austrália, a Nova Zelândia é a África? Ninguém. E lá tem os aborígenes, que são literalmente pele negra. Como tem também na Papua Nova Guiné, ao lado da Nova Zelândia, que a pele lá é morena, da cor dos índios daqui do Brasil. E aí? Gente, questão de pele, não existe raça negra, raça branca, raça amarela. Existem seres humanos, tá? Quando nós estamos falando sobre os africanos, nós estamos falando de territórios políticos, de regiões, de cultura. Não estou falando de cor de pele. Não estou falando de cor de pele. Cor de pele é uma questão genética. É uma adaptação do corpo para sobreviver em determinados ambientes. Que ignorância é essa? Então, os raveirinhos, os amigos, vêm no canal, veem os africanos, porque agora surgiu uma mentira, que eles querem dizer que a África são os verdadeiros hebreus, tal. Mas se você chegar, por exemplo, na tradição do Benin, que é ao lado da Nigéria, na tradição da Nigéria, na tradição de Angola, tá, dos Bantus, dos Jejes, e você olhar na tradição oral deles, você não vai ver sequer a palavra Jerusalém, Jerusalém. A religião africana, ela sempre foi politeísta, ou seja, ela sempre foi de adorar vários deuses. Você pode ir em qualquer região da África, com exceção da Etiópia, porque a rainha da Etiópia, ela esteve em Jerusalém, aquela região ali já mais chegando, e foi dali que começou a surgir os africanos e a Rudim, judeus. Porém, a origem dos judeus não é os africanos, tá? Então, a Torá é muito bem clara, fala que Jacó andou nas terras de Cã, ou seja, andou na África, foi escravo na África.
Aí os Raverim podem falar, mas ali Canaã fazia parte da África, realmente, mas por acaso Abraham veio dali? Abraham veio depois do rio Eufrates, da cidade de Ur, na Mesopotâmia. Ou seja, nem que ali a região de Jerusalém fosse África, ainda as pessoas que defendem que os africanos são os verdadeiros Yehudim, não pode provar porque o próprio Abraham veio ainda mais longe, 1.000 quilômetros depois de Jerusalém, mil e poucos quilômetros, na região da Mesopotâmia, que não é a região da África. Ah, mas é porque os donos de navio negreiro se aproveitavam. Aí o rapaz ainda finaliza no comentário do meu vídeo falando assim: ah, por acaso não é vocês que vendeu o irmão Yosef como escravo, querendo associar o seguinte, que só existiu escravos, né, aqui no Brasil, porque, na teoria dele, o povo judeu era dono dos navios negreiros, ia lá na África, pegavam, escravizavam os, os africanos, né, que tinham perdido uma guerra, e só por isso que existia escravidão. Mentira, mentira. A escravidão no mundo, nem só na África, no mundo, existe desde do início dos primórdios da sociedade humana. Existiam escravos brancos, escravos asiáticos, escravos orientais, escravos africanos. Aqui no Brasil, para quem estuda história, sabe, os tupiniquins, tupinambás, um matava, escravizava uns aos outros. Então isso não é conversa. E mais, quem escravizava, não estou falando que os europeus não foram lá na África escravizaram. Mas só aconteceu isso porque os reis africanos adoravam escravizar seu povo, os reis africanos. Os reis africanos tinham prazer de invadir uma outra tribo, pegar e escravizar o povo e vender. E reis africanos ficaram bilionários na época, justamente com o comércio de escravos do seu próprio povo, Aí agora quer julgar, culpar o judeu, quer dizer, 0,6% da humanidade. Ah, só existe. Gente, vamos parar de hipocrisia, presta atenção no vídeo. O vídeo fala sobre africanos, sobre nação, sobre cultura, sobre uma região, não é cor de pele. Não é cor de pele. É claro que tem arrudim negro, tem arrudim com feição mongol, aqui no Brasil a gente fala, com olhinho japonês. É claro que tem arrudim com feições brancas. É claro, gente. Olha a história hebraica. Abraham sai da região de Ur, vai para a região de Canaã, que ali fazia tudo ali parte ali da África, por causa do Império Egípcio. Abraham vai, já vem com a esposa de lá, depois tem um filho lá, Isaac. Isaac casa com a mulher ali, daquela região, quer dizer, uma africana, ali já começa. Jacó casa com a mulher dali também. Mas a origem não é africana. É isso que eu quero explicar para vocês, tá? E vou falar mais. Se vocês olharem desde a época antiga, os babilônios tinham uma aparência diferente dos assírios. Existe uma região que nós chamamos de região de transição. Qualquer pessoa que estuda sabe disso. A Rússia, por exemplo, a Rússia é o maior país do mundo. Se você for em Moscou, Stalingrado, aquela região que é do leste europeu, que é a parte europeia da Rússia, o povo é branco. Quando você vai descendo ali para a região, já por sentido leste, sentido Japão, sentido China, tem uma região ali no meio da Rússia que chama região de transição, ou seja, onde que o povo começa a ter uma mistura de aparência entre europeu, presta atenção, europeu e asiático. E vamos, cor de pele, pronto, japonês é branco, chinês é branco. Ah, amarelo não. Tem regiões que dá uma impressão que é de pele amarelo, porque faz a transição do branco para o moreno, que é a região ali do leste da Ásia, né? Então é uma questão de genética, uma questão de adaptação. E mais, se nós formos puxar pelo lado religioso da coisa, se nós for puxar pelo lado religioso da coisa, quem era para ser os verdadeiros judeus, se fosse na teoria desses loucos,
Se fosse para ser verdadeiro judeu, teria que ser os peles vermelhas aqui da América do Norte. Vai lá na América do Norte, nos Estados Unidos, vai no Canadá, olha a tradição dos indígenas lá e vão ver se sequer houve a palavra Jerusalém, Israel. Não existe. Eles acreditam lá que o Deus deles criou eles lá, naquela região ali do Grand Canyon, aquela região ali. E eles eram pele vermelho. Por que eu falo pele vermelho? Porque a própria Torá diz que Adão não era nem branco e nem negro, ele era vermelho. A palavra Adão, que significa vermelho, sangue. A palavra hebraica para sangue, vermelho, é Dan, né? É Dan. Então, se for na teoria desses loucos, que era para ser os verdadeiros judeus, eram os peles vermelhos, que sequer tem a palavra Jerusalém ou Israel na tradição deles. Gente, pele é uma questão genética, de adaptação do corpo. Por exemplo, tem africanos que não são tão negros, não tem a pele tão negra igual determinada região. Por quê? Porque determinada região da África existe uma temperatura, uma pressão, né? Existe uma exposição menor do sol, então a pele tem que se adaptar. E vice-versa. O Zé Arrudim, nós, no caso, nós temos uma tradição de escravidão, de exílio enorme. Fomos se adaptando. Uns foram ficando brancos, outros foram ficando mais negros, outros foram ficando morenos, outros foram ficando mais asiáticos. A questão de adaptação. Quem estuda genética, quem estuda biologia, sabe muito bem que o corpo sofre adaptação. Pega a aparência do brasileiro, quando há 200 anos atrás, a aparência hoje, a diferença é enorme. Enorme. Existe uma diferença enorme. Se você pegar na sua própria região, São Paulo, se você pegar no Rio, se você pegar em Goiás, qualquer região, você nota a diferença. O povo vai realmente se adaptando, vai mudando conforme temperatura, meio ambiente, mistura, tudo. Então, gente, e sem falar que no Sinai, o Egito, ele era um império. No dia que a Torá foi dada ao povo Yahudim, não foi só o povo Yahudim que recebeu a Torá. Naquele dia teve outras nações que receberam, que viraram o povo Yahudim. A Torá deixa bem claro que não foi o povo Yahudim que virou africano, foi os africanos que virou Yahudim. Então, gente, presta atenção nos vídeos de vocês colocar comentários sem um pingo de conhecimento, sem um pingo e chamando nós de racista. Vocês têm que, o rapaz que falou isso de racista, vocês têm que ir lá na África e brigar com os reis banto, os reis jejes, os reis quetos, os reis iorubás, né? Os reis massal, que vendiam o seu próprio povo, como escravo. O que eu gosto da tradição judaica é isso, o Yahudim, ele não mente. Não mente que eu falo assim, se você pegar toda a tradição oral, o Talmud, você vai ver que lá mostra as cagadas que o povo Yahudim fez, os acertos, os erros. Não tem esse negócio de ficar escondendo, se vitimizando, igual vejo vocês fazendo isso. É muito feio isso. Vamos estudar a história, vamos prestar atenção. Falar a verdade não é racismo, meu amigo. E nunca aqui ninguém se falou no canal, até porque eu acho lindo a cultura negra. Eu gosto da cultura negra, eu acho lindo, eu acho as músicas, a pele. Eu gosto mesmo, eu assumo. Eu acho que é por isso que Salomão se apaixonou tanto pela rainha de Sabá. Todo mundo sabe que a paixão, o amor da vida de Salomão, Shlomo Melech, o rei Salomão, foi a rainha de Sabá. O Talmud fala que era uma negra lindíssima. Zípora, a esposa de Moshe, disse que era lindíssima, era negra, linda, linda, linda de morrer. Então, gente, vamos parar com essa... Eu estou falando que africanos não são os verdadeiros Yahudim. Se existisse a mentira, que a Inglaterra falasse que a Inglaterra são os verdadeiros Yahudim, eu ia fazer um vídeo falando, os ingleses não são os verdadeiros Yahudim. Pronto. Essa questão de escravidão foi algo tão severo, foi tão triste na história humana, que a Shem, quando deu a Torá, a primeira coisa que ele falou, gente, não é para vocês vender o teu povo como escravo para o povo estrangeiro. Não, tanto é que criou regras, a tradução bíblica em português é feia, é horrível, ela usa sempre a palavra escravo para tentar diminuir, mas lá é servo. Até os servos existiam leis
que em determinado tempo o servo tinha que ter na igualdade do seu senhor, por exemplo, Shabat. No Shabat, tanto o cara que era dono do escravo, como o escravo tinha que comer na mesma mesa, eles tinham que ter a mesma lei, um não podia. O que está lá escrito na Torá? Quando você emprestar dinheiro para alguém e ele for pobre, se você pegar como fiador a casa dele, quando for à noite você tem que entregar a casa, porque ele tem que ter um lugar para dormir. Se você pegar um casaco, à noite você tem que devolver o casaco, porque ele tem que vestir. Quer dizer, nós não temos culpa da nossa tradição ter criado leis para proteger, né? Dificuldade todo mundo passa, toda nação passa. Agora vir querer mentir, aí é difícil. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, preste atenção. Não veja esse vídeo com ignorância. Eu botei fatos históricos aqui, simples, resumido, fácil de entender. Uma criança entende esse vídeo aqui, tá? Shalom, Berritraot.